a gente vai comprando um monte de coisas que não são nossas. E quando a gente vai se dando conta, parece que o meu espaço de vida tem muito mais coisas do que eu preciso para que ele seja a minha vida. Quando nós somos criança, parece que nós somos uma esponja. E essa esponja, ela capta tudo que está ao redor. Só que às vezes esse captar tudo nem sempre é aquilo que a gente realmente deseja estar vivendo. Tem uma coisa nessa vida que assim, se você não aprendeu a dizer não, tá na hora. Tá na hora de a gente aprender a dizer não. Lá na infância e na adolescência, a gente começa a ir comprando algumas ideias distorcidas. Isso é, toda criança, todo adolescente, ele tem uma coisa que assim, é um desejo de ser amado, um desejo de ser aceito, um desejo de ser cuidado. E muitas vezes quando esse amor, essa aceitação, esse cuidado não chega, essa criança, esse adolescente, ele começa a distorcer a percepção dele. A sensação é de que para eu ser amado, eu tenho que fazer muito. Para eu ser amado, eu tenho que agradar muito. Para eu ser amado, eu tenho que corresponder às expectativas das pessoas. E esse é o ponto que muitas vezes começa a criar tudo uma distorção. Quando essa criança, adolescente, jovem, adulto, chega nessa fase adulta, ela começa a fazer uma coisa. Nem sempre esse adulto, ele assume o poder que ele tem. Parece que o meu poder depende de eu ser aceito, de eu estar sendo reconhecido, de eu estar sendo valorizado. Parece que quanto mais eu faço, mais eu tenho que fazer. Parece que eu tenho uma dificuldade de dizer não. E quando eu tenho essa dificuldade de dizer não, eu começo... Sabe que aquele comprador compulsivo, eu vou comprando e colocando, eu vou comprando e colocando. Chega um momento na minha vida que parece que tem muitas coisas que eu simplesmente fui dizendo sim quando era para ter dito não. E quanto mais eu vou tendo essa dificuldade, parece que mais eu vou acreditando que quanto mais eu faço, mais eu sou amado. Quanto mais eu correspondo às expectativas das outras pessoas, mais eu vou ser valorizado. Tem momentos em que eu vou me tornando refém dos meus medos, refém das minhas ideias limitantes. Isso é, eu não consigo corresponder às expectativas das pessoas. Agora, você imagina uma criança com essa sensação de que ela tem que fazer muito, mas muito mais do que ela é capaz de fazer pela idade dela. Então ela vai se cobrando. É como se ela fosse se cobrando, fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. E aí a gente vai começar a perceber que nós começamos a alimentar o medo, né? Esse medo de não ser aceito, esse medo de que em algum momento eu não vou ser amparado, de um medo de não ser capaz de. É esse momento em que eu começo a comprar. O problema não é meu, é do outro. Às vezes eu não recebo amor, não porque eu não me comportei, não porque eu não fiz, não porque... Mas é porque a pessoa que, na minha infância, ela simplesmente não tinha a capacidade de dar o amor que eu precisava. Só que, ao invés de eu perceber que, sabe, esse problema é do outro, não é meu, é nessa hora que eu começo a comprar esse problema e colocar na minha vida. E quando eu vou colocando na minha vida, ele é meu. Eu tenho um querido amigo que ele ganhou muito dinheiro. Isso é, ele saiu praticamente do nada para ter muito dinheiro. A primeira viagem internacional dele foi para Paris. E aí ele estava contando, sabe o que é, Edu? Quando eu cheguei, eu já fazia o seguinte, eu deixava um maço, onde quer que eu fosse, eu deixava um maço de dólar na mesa. Eu perguntei para a pessoa lá do hotel, eu fui pro hotel mais chique, o mais caro do... Falei, pô, que bacana. Aí, quando eu tava lá no saguão, eu falei assim, onde é que tem o melhor restaurante de Paris? Aí ele foi para esse restaurante super chique. E ele não falava
absolutamente nada de inglês, de francês, de nada. E ele falou assim: eu sou caipira, né, do interior, matuto, perdido lá nas Europa. E aí ele falou assim: mas eu fui no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, eu deixei um bolo de dinheiro na mesa. E aí veio o cardápio. O cardápio estava tudo escrito em francês. E ele falou assim: agora eu já sei, eu vou fazer uma coisa que é assim, eu vou pegar e ver qual é o prato mais caro que tem no cardápio e vou pedir esse. Passado um tempo, vem exatamente o chefe, trazendo, assim, com dois outros assistentes, e aí o prato tampado com aquela tampona, né? E aí ele falou assim: nossa, me dei bem, Du. E quando o chefe tira a tampa, ele vê que tinha uns 6 camarõezinhos no prato, com um molho. Ele chegou e disse assim: eu fui e dei a primeira garfada. Nossa, mas um sabor tão ruim, um molho ruim, né? Mas, né, caipira, jacu, em terra de gente fina, aí ele até falou isso assim: um dia eu vou ser granfino, que nem os caras, e vou saber fazer exatamente aquilo que eu acho que vou saber degustar, saborear essas coisas. Ele deu a segunda garfada e ele falou assim: nossa, que coisa ruim, né? Cara e ruim. Mas, é assim, jacu, aí ele foi. O segundo camarão, o terceiro camarão, o quarto camarão, e cada garfada ele olhava e dizia assim: mas o problema sou eu já deveria saber que tem gosto diferente. E ele terminou de comer. Moral da história: ele foi parar no hospital com intoxicação alimentar. Isso é, o camarão estava estragado. Quando ele terminou de contar a história, ele falou assim: Edu, sabe que foi uma lição cara que eu paguei, mas foi uma grande lição, porque eu passei o tempo todo dentro daquele restaurante dizendo: né, eu sou o problema, eu deveria fazer, eu deveria saborear, eu já deveria entender, eu. Ele falou assim: na minha vida, eu sempre acho que o problema sou eu, e eu nunca paro para dizer, né, o camarão está estragado, o chefe que errou, não fui eu. E muitas pessoas com quem eu desenvolvi trabalhos, quer seja nos seminários, quer seja nas mentorias, muitas vezes essa pessoa diz: o problema sou eu, e não para dizer: olha, tem um camarão estragado. Tem pessoas que talvez você conheça, que faz o quê? Que está dentro de um relacionamento. A outra pessoa, ela tem um comportamento tóxico, abusivo. Sabe quando eu falo tóxico, abusivo? Parece que está sempre de mau humor, parece que essa pessoa nunca tem uma palavra legal, ela tem sempre uma postura desqualificadora, ela tem sempre uma postura, e parece que quanto mais a pessoa faz, a outra vai assumindo uma postura de quem está errado, né? Porque se eu tivesse certo, essa pessoa não faria isso. E é esse momento que é tão importante a gente compreender que na vida, às vezes o camarão está estragado. E o problema não sou eu. O problema é a outra pessoa. Então é esse momento que é tão fundamental que eu possa aprender a dizer não. Isso é, esse não, você vai perceber que muitas vezes, a dificuldade de dizer não é a sensação de que você está prestes a não ser aceito, a ser rejeitado. Então, muitas vezes, essa postura de agradar, ela vai fazendo com que, muitas vezes, eu traga e vá colocando dentro da minha vida.